de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti, sob impulso do Espírito Santo. Nós iremos a ti. Neste dia 23 de dezembro, meu querido irmão, minha querida irmã, a igreja nos dirige a sua palavra. Na segunda leitura do ofício das leituras, na liturgia das horas, nos é proposto um texto tirado do Tratado contra a Heresia de Noeto, de Santo Hipólito Presbítero, do século III da nossa era cristã. O título que acompanha esse trecho do Tratado contra a Heresia de Noeto é o seguinte: manifestação do mistério escondido. Ouçamos então atentamente essa palavra, que é a palavra da igreja, que vem como catequese, como ensinamento, como instrução para a nossa caminhada de fé. Único é o Deus que conhecemos, irmãos, e não por outra fonte que não seja a Sagrada Escritura. Devemos, pois, saber o que ela anuncia e compreender o que ensina. Creiamos no Pai como Ele quer ser acreditado. Glorifiquemos o Filho como Ele quer ser glorificado. E recebamos o Espírito Santo como Ele quer se dar a nós. Consideremos tudo isso, não segundo o nosso próprio arbítrio e interpretação pessoal, nem fazendo violência aos dons de Deus, mas como Ele próprio nos ensinou pelas Santas Escrituras. Quando só existia Deus e não havia ainda nada que existisse com Ele, decidiu criar o mundo. Criou por seu pensamento, sua vontade e sua palavra. E o mundo começou a existir como Ele quis e realizou. Basta-nos apenas saber que nada coexistia com Deus. Não havia nada além dele, só Ele existia e era perfeito em tudo. Nele estava a inteligência, a sabedoria, o poder e o conselho. Tudo estava nele e ele era tudo. E quando quis e como quis, no tempo que havia estabelecido, manifestou o seu Verbo, por quem fez todas as coisas. Deus possuía o Verbo em si mesmo, e o Verbo era imperceptível para o mundo criado. Mas, fazendo ouvir sua voz, Deus tornou-o perceptível. Gerando-o como luz da luz, enviou como Senhor da criação aquele que é sua própria inteligência. E este Verbo, que no princípio era visível apenas para Deus e invisível para o mundo, tornou-se visível para que o mundo, vendo-o manifestar-se, pudesse ser salvo. O Verbo é verdadeiramente a inteligência de Deus, que ao entrar no mundo, se manifestou como servo de Deus. Tudo foi feito por Ele, mas Ele procede unicamente do Pai. Foi Ele quem deu a lei e os profetas, e ao fazê-lo, impulsionou os profetas a falarem sobre a moção do Espírito Santo, para que, recebendo a força da inspiração do Pai, anunciassem o seu desígnio e a sua vontade. O Verbo, portanto, se tornou visível, como diz São João.
Este repete em síntese o que os profetas haviam dito, demonstrando que aquele era o Verbo por quem tinham sido criadas todas as coisas. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada se fez. E mais adiante prossegue: o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não quis conhecê-lo. Veio para o que era seu, os seus, porém, não o acolheram. Amém. Meu irmão, minha irmã, ouvindo esse texto de Santo Hipólito, presbítero do século III, nós adentramos um pouco mais nesse mistério grandioso da encarnação que vamos celebrar muito em breve na festa do Natal. Sim, um mistério. É isso que fica muito claro nesse texto. Um mistério porque é fruto de uma graça toda especial de Deus que nós não somos capazes, com a nossa inteligência, de explicar. Somos capazes de compreender até certo modo, e a fé nos dá essa capacidade, mas não podemos explicar sem usar a fragilidade das nossas palavras, dos nossos conhecimentos. O infinito acaba sendo exposto por nós na nossa linguagem finita. O Todo-Poderoso acaba sendo exposto por nós através de nossa linguagem pequena, frágil. Aquele que é eterno acaba sendo exposto através dessa nossa linguagem temporal. É assim que falamos de Deus, é assim que falamos das coisas de Deus, com o que temos. É um grande mistério que somos incapazes de explicar. O Deus, que é Criador, de certo modo aceita se tornar criatura. O Deus que tudo preparou e tudo criou, aceitou nascer no tempo, também como criatura. E isso é um grande mistério. A kênose de Deus, o abaixamento de Deus, do seu poder infinito, aceitar nascer como homem, aceitar viver como homem, assumir completamente tudo que é do ser humano. O abaixar-se de Deus como fruto do amor. A palavra de Deus que se tornou dependente da voz, que quis se tornar dependente da voz para poder ecoar no mundo. Essa voz que é João Batista, essa voz que é também cada um de nós batizado e batizada, como instrumento de anúncio da palavra e do mistério de Cristo. Estamos realmente diante de um mistério, irmãos, de um Deus todo-poderoso que se abaixa para fazer-se pequeno como nós. Mas um ato de abaixamento que depois servirá para nos elevar. Deus se abaixa e nos eleva a Ele. Um grande mistério. Nesta quarta-feira, meu querido irmão, minha querida irmã,
eu quero desejar a você que seja um dia abençoado na sua vida. E quero já convidar você a colocar-se comigo na presença de Nossa Senhora. Num ato de consagração, num ato de entrega da nossa vida aos cuidados de Maria, vai também nossa confiança de que ela é nossa intercessora e que não cessa de levar diante de Jesus, nosso Senhor, nossos pedidos, preces e agradecimentos. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia e sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe. Guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, desejo um dia abençoado. Um dia onde você possa realmente ter um encontro com Jesus. Um dia em que você possa fazer uma experiência verdadeira do Cristo que nasce no Natal. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. De nossas escolas e nossos trabalhos,